o Ellerson Santos dedicou-se a reunir depoimentos e histórias para contar a trajetória da Fraternidade Sem Fronteiras, do sonho à realização. Ubuntu significa humanidade para com os outros, um conceito da filosofia africana que dá nome a este livro que ora lançamos com muita alegria. Seja bem-vindo, Ellerson. Queridos amigos e companheiros de ideal cristão, caros internautas, boa tarde. Que Deus continue nos envolvendo e nos mantendo em suas doces vibrações de paz. Narra uma velha lenda que numa das aldeias de Moçambique, na grande savana, um grande incêndio aconteceu. E os animais começaram a fugir. Todos eles queriam sobreviver. Buscavam refúgio em outros locais. Mas começaram a observar algo curioso. Porque um pequeno pássaro voava de um lado para outro. Ele vinha buscar nas águas do rio Limpopo gotinhas de água no seu bico e jogava nas labaredas que consumiam a grande savana. O elefante, a girafa, o leão e tantos outros animais que ali se encontravam começaram a zombar dele. De que valeria aquelas gotinhas jogadas nas labaredas de fogo? De forma alguma conseguiriam apagar o grande incêndio. Mas por mais que os animais zombassem, o pequeno pássaro continuava a voar de um lado para outro. E em certo momento, olhando para aqueles animais que zombavam e diziam que de nada adiantaria, ele, batendo as suas asas e olhando com compaixão, disse: com essas gotinhas eu faço a minha diferença. E indo nas águas do rio Limpopo, encheu novamente o seu biquinho e veio jogar nas labaredas. Com vergonha, o elefante, a girafa e tantos outros animais que ali se encontravam, todos eles auxiliaram o pequeno pássaro para poder apagar o grande incêndio. Foi assim que nessa história simbólica, no dia 14 de outubro de 1973, em Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, Dona Marlena e Sebastião iriam receber no seio familiar o pequeno cuitelinho, o pequeno beija-flor sul-mato-grossense, que mais tarde tentaria fazer a diferença no grande incêndio de almas, com as suas dores mais profundas no continente africano. Nascia Wagner Moura Gomes. Ele nasceria naquela família, trazendo grandes alegrias para o coração dos seus pais. Mas a sua chegada já foi um pouco conturbada. A família morava em zona rural, Sr. Sebastião era capataz, não possuía grandes proventos. E naquela época, um parto na capital se dava com duas possibilidades. Ou o parto era particular, ou então como indigente. A família já havia passado por uma experiência do filho mais velho, que quando nascera, dera entrada no hospital, Dona Marlena, como indigente. E com problemas no parto, quase a criança veio a falecer. Com Wagner seria diferente. Senhor Sebastião, ele desejava que o filho novo que chegava na família pudesse então ser recebido com muito amor.
e resolveu pagar o parto particular. Havia abraçado uma empreitada bem longe daquelas terras, quando, com as mãos na foice, iria arrecadar o dinheiro para pagar o parto da sua esposa. E quando Wagner nasceu, o pai não estava presente. Somente 30 dias depois da empreitada, que veio conhecer o filho amado que chegava à terra. Mas o tempo foi passando, o menino foi crescendo. Com 8 anos, foram morar na capital, Campo Grande. Com 10 anos de idade, os seus pais se separaram. E Wagner, junto com 2 irmãos, foram morar numa outra fazenda, junto do seu pai. A fazenda ficava a 10 quilômetros da escola. Eles tinham que ir a cavalo para poder estudar. Mais tarde, com o esforço do senhor Sebastião, eles puderam comprar 2 bicicletas para que os filhos pudessem ir aumentar o conhecimento da intelectualidade. O fato é que, com 12 anos de idade, eles retornaram para a capital. E Wagner, todas as vezes que via na televisão fatos relacionados à miséria, à dor do mundo, lágrimas vinham em seus olhos. Ele não sabia explicar porquê, mas sofria com a dor dos outros. Não era comum para uma criança de 12 anos. Chamava a atenção de todos aquele acontecimento, mas era algo que vinha do seu coração. O tempo passou e ideias começaram a surgir na sua mente. O continente africano, o povo sofrido do outro lado do oceano, que passava por tantas dificuldades, mas estranho, era uma realidade tão distante. Como ele poderia realizar algum trabalho, sendo ainda uma criança, ajudando aquelas pessoas que sequer ele conhecia? Mas Wagner cultivava no seu coração aqueles ideais, aqueles objetivos. Mais tarde, ele iria ingressar à Corporação dos Patrulheiros Mirins de Campo Grande, uma instituição que visa recolocar adolescentes oriundos de famílias carentes para que pudessem ter a oportunidade do primeiro emprego. E ali ele teve noções de disciplina, pôde aprender muito junto da patrulha, conseguir o seu próprio emprego, ter os seus recursos financeiros, para já no período da adolescência, bem mais tarde, casar-se com Célia Calixto dos Santos, no ano de 1993, tendo com ela 3 filhos, Fernanda, Wagner e Eduardo. Mas a ideia da África continuava a nortear a sua mente. Até que na década de 90, assistindo o programa de televisão, de repente, os seus olhos puderam contemplar na tela um homem franzino que trazia sobre a cabeça uma boina. Mineiro, ele realizava um trabalho que chamou a atenção de Wagner. À sombra do abacateiro, na cidade de Uberaba, estava o médium Chico Xavier, distribuindo cestas básicas, atendendo as pessoas mais necessitadas. E a atitude daquele homem incomparável, que legou para todos nós um grande exemplo, serviu de exemplo também para Wagner, que passou a interessar-se pelo Espiritismo. Que doutrina era aquela que podia convidar as criaturas humanas a se iluminar pela prática da caridade? Tornou-se espírita, começou a ler as obras da codificação,
abraçou algumas tarefas assistenciais na casa que começou a frequentar, Missionários da Luz. Mas por mais que se dedicasse ao trabalho, o vazio existencial, algo ainda lhe dizia que precisava fazer mais. O jovem cantava em um coral chamado Prece em Canto. E numa das apresentações, Wagner teve uma visão espiritual. E quando contou ao orador, muito amigo, Luiz Carlos, falando-lhe a respeito da sua visão, o companheiro, como se tivesse intuído, disse-lhe: meu jovem, você tem uma tarefa a cumprir. Prepare-se para o trabalho, a começar pelos estudos doutrinários. E em breve, quando o seu coração pedir, você iniciará as suas atividades. Era um final de semana. Wagner pegou o seu carro e começou a andar nos arredores de Campo Grande, afastando-se pela periferia, até que chegou num bairro muito pobre, Jardim Taiana, aquelas ruas empoeiradas, esburacadas, casas de lona construídas, onde pessoas muito necessitadas viviam. E andando por aquelas ruas, o seu automóvel, de repente os seus olhos puderam contemplar uma senhora que estava gritando na rua, parecia ser com a sua filha, uma criança que se encontrava ali. Wagner sentiu uma vontade irresistível de parar. Estacionou o automóvel, veio ao encontro da senhora desconhecida, que o olhava assustado, e sem pestanejar, ele disse àquela mulher: o que a senhora acha de montarmos aqui no bairro uma distribuição de alimentos? Alimentos do corpo e alimentos da alma. Distribuiremos os alimentos para as crianças, para os jovens, para os adultos, mas também falaremos do Evangelho de Jesus. Aquela mulher que estava alterada com a filha, logo olhou para o Wagner com os olhos marejados de lágrimas. Ele disse: isso é o que eu iria fazer. É isso que eu sempre desejei, mas não tenho condições. E se nós comprarmos, se nós trouxermos os alimentos, eu predisponho a confeccionar a sopa. E ofereço a minha casa, apontando uma casa de lona, onde o fogão estava no chão para cozinhar. Eu farei a sopa e nós distribuiremos para as pessoas necessitadas do bairro. E foi assim que, unindo amigos do coração de Campo Grande, 32 voluntários, logo no final de semana seguinte, foram ao SEASA, no sábado ainda pela madrugada, e conseguiram arrecadar 40 caixas de verduras, frutas e legumes, que foram levadas ao Jardim Taiana para ser confeccionada a sopa. Curiosamente, debaixo de 2 jatobás, relembrando talvez aquela visão que ele tivera na televisão de Chico, A Sombra do Abacateiro. De um lado estavam as crianças, tendo evangelização infantil, e do outro lado os adultos, escutando uma pequena palestra, falando do Evangelho de Jesus. Estava então criado o poço de assistência espiritual Amizade, hoje conhecido como Centro Espírita Amizade. Enfronhou-se no trabalho. Todos os finais de semana, os tarefeiros iam àquela região e, com muito esforço, com muito trabalho, conseguiram construir a própria sede. Mas, no coração de Wagner, ainda o vazio. Embora o trabalho dedicado às pessoas mais necessitadas da sua cidade, ele encontrava outra necessidade, de ir além das fronteiras. A África que não lhe saía da cabeça.
Alguns companheiros espíritas chegaram a dizer que ele estava obsidiado. Eu queria ter uma obsessão assim, que manteve de pé para poder seguir à frente, com força e determinação. E foi assim que, em janeiro de 2009, o jovem Wagner Moura aterrissou em Maputo, a capital de Moçambique. Querem saber como ele foi? Como adquiriu os recursos para poder ir para Moçambique, a sua primeira experiência na capital? Leia um livro, Ubuntu, um só povo, um só coração. Nele nós narramos toda a experiência de Wagner, até conseguir, com seu labor, os recursos necessários para a sua primeira viagem. Mas em Maputo, quando ali chegou pela primeira vez, depois de uma semana apenas na capital, a angústia ainda devorando o seu coração, porque ele tinha pouco tempo para poder ver a realidade daquele local. Certa manhã, quando foi fazer o desjejum, o café da manhã, ele começou a observar ali no hotel um homem, era o garçom, solícito, que atendia a todos os hóspedes, com sorriso nos lábios, como é típico dos moçambicanos, dando bom dia, recebendo com muito carinho. Wagner não tirava os olhos do desconhecido, até que em determinado momento, Wagner chamou o garçom para conversar e lhe perguntou: será que eu, branquinho, andando pelos arredores de Maputo, indo até as aldeias, serei bem recebido? As histórias que se escutava a respeito de Moçambique alardearam o passado, quando, vivenciando a guerra muitos anos atrás, dizia-se que muitas pessoas, quando embrenhavam-se pelas aldeias, não voltavam mais. E então o moçambicano, sorrindo o garçom, lhe disse: você será muito bem recebido, mas se você quiser, eu irei contigo. Eu trabalho apenas pela manhã e por volta das 14 horas já estou de folga. Posso te acompanhar nas aldeias. Era Armando Banzi, aquele que mais tarde iria assumir a coordenação de algumas aldeias, algumas unidades do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. O fato é que naquele mesmo dia, depois que Armando saiu do afazer, eles puderam ir então às aldeias de Moçambique. Quando Wagner tomou contato com a miséria e a dor estampadas nos rostos das crianças órfãs, vulneráveis, famílias que estavam morrendo à fome, casas de pau a pique, pessoas dormindo nas esteiras sem terem absolutamente nada para comer, outras que alimentavam de sementes de árvores, a mandioca ralada e cozida sem sal ou sem açúcar. O seu coração ficou tocado por aquilo que viu. Tinha que fazer alguma coisa. Encontrou naquele dia o que realmente o seu coração sempre pedia para que ele pudesse realizar. Voltou para o Brasil, trabalhou, esforçou-se por adquirir recursos financeiros através de eventos que foram realizados em Campo Grande. E quando detinha em suas mãos um valor exponencial, ele retornou a Maputo para poder, em Moçambique, encontrar uma aldeia para fundar a primeira unidade da Fraternidade Sem Fronteiras. Dispunha apenas de 20 dias. E para encurtarmos o nosso tempo, porque a história detalhada está no livro, ele vai abrir a sua primeira unidade em Barragem, às margens do rio Limpopo. Quando esteve já decidido que ali seria o local onde iniciaria o trabalho,
já havia sido apresentado a 3 senhoras, Dorita, Judite e Rita. Dorita esteve aqui no Brasil o ano passado, no congresso da Mengue, em Belo Horizonte. Mas aquelas 3 mulheres que já iriam trabalhar no projeto eram dadivosas. Mas a grande preocupação de Wagner era de que quando voltasse ao Brasil, aquela primeira unidade estivesse funcionando dentro daquilo que ele idealizava. Não apenas a distribuição de alimento, mas também o reforço escolar, a orientação espiritual por meio do Evangelho de Jesus. E ele começou a perguntar àquela senhora se não havia, ali na aldeia, um professor, alguém com formação, para que pudesse auxiliar neste trabalho, que tivesse pelo menos 8ª série completa, já que a maioria dos moçambicanos que vivem nas aldeias são analfabetos. E as 3, quase em uníssono, disseram que não havia ninguém. Não havia ninguém nesses moldes que pudesse atender à necessidade de Wagner. Até que elas perguntaram para que ele desejava essa pessoa. E Wagner informou, para que nós possamos contar histórias, possamos dar o reforço escolar. E foi neste momento que ele teve uma das maiores lições dessa viagem. Porque as 3 companheiras, olhando para ele, disse: se você nos ensinar, nós faremos o trabalho. O povo moçambicano sempre disposto a trabalhar. E Wagner, agora entusiasmado, que trazia na sua mala alguns livros de histórias infantis, algumas aulas de evangelização preparadas com a experiência que tinha no Jardim Taiana, em Campo Grande, ele logo começou a contar as histórias para elas, mostrar-lhes as aulas de evangelização, e durante todo o dia permaneceu com elas. Ao final do dia, Wagner disse: agora eu vou dar-lhes um livro infantil para cada uma de vocês. Vocês levarão para casa, vão se preparar, e amanhã, às 9h da manhã, eu gostaria de escutar as histórias que vocês vão me contar. Elas pegaram os livros, foram para as suas pequenas residências. E no outro dia, estava na expectativa Wagner, quando às 9h em ponto, as 3 chegaram, Dorita, Judite e Rita. E quando elas abriram a sua boca para contar as histórias, o coração de Wagner pulsou. Ele ficou boquiaberto com a experiência daquelas mulheres que contavam as histórias, falando o que vinha do fundo do coração de cada uma delas. Estava ali estampado o que Jesus, no seu Evangelho, havia nos ensinado, que a boca fala o que está cheio o coração. E a cada palavra, com a energia que é própria dos moçambicanos, na narrativa da história, Wagner veio às lágrimas. E foi assim que começou o trabalho na aldeia Barragem, quando apenas 75 crianças eram atendidas. Wagner retornou ao Brasil e não passou uma semana para que uma ligação de Moçambique pudesse chamá-lo. Na aldeia de Barragem, outras crianças começaram a vir, porque a notícia percorreu toda a aldeia de que uma unidade estava formada para aplacar a fome. Eram 350 crianças. Eles não dispunham de recursos financeiros, porque todo o dinheiro havia sido empreendido para a inauguração da aldeia Barragem, quando veio a ideia do apadrinhamento. Cada criança apadrinhada seria então incluída no projeto. Afiliada da Rede Globo de televisão, a TV Morena, de Campo Grande, deu um grande apoio na divulgação do projeto,
E logo, logo, os 350 padrinhos puderam ser adquiridos para que as crianças pudessem dar ingresso à instituição. E foi crescendo. Cada vez mais o projeto foi alargando o seu trabalho na aldeia, em Moçambique, nas diversas aldeias. Mais tarde em Muzumuia, depois em Ximbembe. Há uma história narrada por Wagner em Ximbembe que muito nos comoveu, porque todas as vezes que uma nova unidade vai ser aberta em uma aldeia, Wagner primeiro faz uma pesquisa de campo, visita a aldeia, conhece de perto a realidade, conversa com os líderes religiosos, com os líderes locais, para poder saber como andam as pendências, as dificuldades da aldeia. E estando na aldeia em que estava sendo programada a inauguração da próxima unidade, ele estava de visita para reconhecer o local. O líder, quando recebeu Wagner para conversar, naturalmente com o auxílio de um intérprete, disse a ele que ele gostaria muito que uma nova unidade fosse fundada na sua aldeia, mas que ele conhecia bem próximo dali uma aldeia que estava em condições piores do que a dele. E sugeriu Wagner para que pudesse visitar Ximbembe, onde iria ser fundada a próxima unidade. Mas uma das histórias que está no livro Ubuntu, Um Só Povo, Um Só Coração, e quando nós escrevemos o último capítulo, demos o nome Uma História Sem Fim, porque seria impossível nós narrarmos no livro todas as experiências que cada um de nós, aqueles que já fomos a Moçambique, e o próprio Wagner vivenciou. Ele agora, com as 3 aldeias fundadas, tinha na mente a ideia de poder fundar mais uma unidade. Mas não contou nada a ninguém. No silêncio, ele começou a pesquisar o local para se abrir a próxima unidade. Estava em Maputo, quando no penúltimo dia da sua viagem, Elide, a presidente da instituição espírita de Maputo, disse a Wagner: eu gostaria de apresentar uma pessoa. Ela cuida de instituições espalhadas por Moçambique, cuida de crianças órfãs e vulneráveis. Ela é uma ex-freira que deixou o hábito para poder trabalhar o Evangelho na prática junto dos mais necessitados. Se chama Olinda e faz parte de uma instituição chamada Reencontro. Wagner olhou para Elide, os seus olhos brilharam, porque ele não havia dito nada a ninguém, conforme nós dissemos. E teria condições de encontrar com ela antes de voltar ao Brasil. Elide entrou em contato com Olinda, a reunião foi marcada, e num restaurante eles puderam dialogar. Quando Olinda Mugabe chegou, os olhos, também marejados de lágrimas, seguraram nas mãos de Wagner e lhe disse: você é o enviado de Deus. 4 das nossas instituições estão para fechar, porque os nossos provedores estão sem condições de continuar o trabalho. Você veio para nos salvar. Ele tinha certeza que era ali que ele precisava trabalhar para que uma nova unidade pudesse surgir. Como de fato aconteceu, em abril de 2015, a 4ª unidade, Kwakwene, mais tarde outras ligadas a Reencontro. Olinda Mugabe, ela nasceu numa família muito simples e numerosa. Vivia nas aldeias, ela estudava, mas um dia o seu pai lhe disse: minha filha, estudos são para os filhos homens. Não tenho dinheiro para continuar pagando nem o material, nem os livros, nem a caixa escolar. Então,
Você vai cuidar de casa, ajudando a sua mãe, e os seus irmãos, homens, é que vão estudar. Ela nada disse ao pai, respeitou, obedeceu. E depois de alguns dias sem ir à escola, o pai pediu para que ela fizesse algo no armazém. Quando foi passando de frente à escola, visualizou o seu professor, que, sentindo a falta de Olinda nas aulas, porque ela era uma aluna muito aplicada, perguntou-lhe por que ela não estava indo à escola. Ela contou a experiência, o que seu pai havia lhe dito, e o professor lhe disse: será que se eu pedir ao seu pai para que você continue estudando e ficar responsável por pagar o seu material escolar, ele deixará? A menina entusiasmou-se e disse: quem sabe papai não aceita. Ele escreveu o bilhete. Na mesma hora, Olinda levou para o pai, que ao ler, disse: se o seu professor vai pagar, eu permito. E ela continuou os seus estudos. Mas na sua adolescência, um dia ela procurou o padre local. E lhe disse: padre, eu não quero me casar. Eu quero servir a Jesus. Eu quero ser irmã de caridade. O padre ficou tão emocionado que logo preparou para que a jovem pudesse ir para um convento para se transformar numa irmã de caridade. Depois de alguns anos de estudo, tornou-se noviça, irmã linda, e durante 5 anos consecutivos, ela trabalhou no convento. Mas, tendo problemas de saúde, não poderia permanecer na aldeia em que se encontrava, e a Madre Superiora transferiu-a para Maputo, para que ela pudesse trabalhar numa unidade do convento, dentro de um hospital. No hospital ela via os sofrimentos daqueles doentes sem nada poder fazer. Como freira, ela podia fazer muito pouco. Olinda tinha 2 sonhos na vida: ou ser freira, ou ser enfermeira. E procurando a Madre Superiora, responsável por aquele convento, ela disse: eu quero deixar o hábito para poder tornar-me enfermeira. E começou a estudar com o auxílio do próprio convento. Foi fazer enfermagem, formou-se, trabalhou no hospital, tornou-se uma enfermeira exemplar, de tal modo que o Ministério da Saúde de Maputo enviou-a para Londres, para que ela pudesse fazer uma especialização em nutrição e pediatria. Ela retorna para Maputo, depois do curso feito em Londres, e o próprio ministro lhe disse: agora você vai dirigir um dos nossos hospitais, vai trabalhar no escritório. Ela disse: mas eu não quero trabalhar no escritório, eu não quero trabalhar com papéis, quero trabalhar com os mais necessitados. E ela foi trabalhar com mães gestantes. Ela foi trabalhar com crianças que chegavam em condições lastimáveis. E o seu coração sempre envolvido para poder contribuir de alguma forma para diminuir a miséria daquele povo. Até que teve a oportunidade de ir ao Quênia para realizar um trabalho de aconselhamento. E foi no Quênia que ela teve o primeiro contato com os aidéticos, que ela pôde reconhecer a necessidade da informação, da prevenção em relação à doença que estava levando à morte centenas, milhares de pessoas por aquelas redondezas. Depois da experiência no Quênia, retornando a Maputo, ela começou então a fazer um trabalho de conscientização, palestras sobre a prevenção sobre a AIDS. Mas ela se deparou com um grande desafio, porque depois das palestras, as pessoas sorriam. Ninguém em Maputo acreditava que aquela doença que era noticiada na televisão era uma doença que chegaria em Moçambique. Era a doença dos brancos. Jamais alguém de pele negra poderia ser contaminado com aquela enfermidade.
Olinda viu que tratava de algo mais grave do que ela imaginava e propôs: vocês fariam o exame? É claro que faremos. Todos eles diziam: e se por acaso for positivo o teste do HIV, vocês iriam à televisão para poder dizer às pessoas que essa doença também chegou aqui em Moçambique, aqui na capital? E eles disseram: é claro que não. Nós não podemos nos expor dessa forma. Era a grande ignorância que pairava. Das tradições católicas, embora tivesse deixado o hábito, sempre orava a Jesus, pedindo a intuição necessária. Como ela tinha uma grande abertura nos hospitais, nos postos de saúde, tinha diversos mecanismos para auxiliar, e com a fácil comunicação, ela procurou uma médica-chefe de um posto de saúde e disse: eu darei um material descartável para vocês. Fornecerei todo o material que vocês precisarem, mas eu queria pedir para que as pessoas infectadas com o vírus HIV fossem enviadas até mim. A médica-chefe aceitou. E então, naquela mesma tarde, no final dela, no escritório de Olinda, apareceu um homem infectado pelo vírus HIV. No dia seguinte, veio a mãe e um filho. Com uma semana, 15 soros positivos. E ela começou a trabalhar em função deles, auxiliá-los de alguma forma para que eles pudessem ter dignidade. Mas como o número foi aumentando, Olinda então pensou: eu preciso reuni-los para que eles se conheçam. Eu conheço a todos, mas eles não se conhecem. Fez uma pequena reunião, convidou a todos aqueles que já haviam ido ao seu escritório e disse-lhes: apertem as mãos. Vocês são irmãos e precisam trabalhar unidos para lutar pelos seus direitos. Marcou uma entrevista com um médico local que trabalhava para o combate do vírus HIV e a orientação para as pessoas que tinham contagiado. E no dia referido, ela foi com os 15 pacientes que já eram atendidos por ela no seu escritório. Naquele dia, Olinda então percebe que é hora de se afastar, que eles precisavam juntos trabalharem unidos para alcançarem os seus próprios direitos. A sua humildade, ela diminui para que outros pudessem surgir. E cria-se uma associação em Maputo para poder atender essas criaturas contaminadas pelo vírus HIV. Agora, afastada do trabalho, algumas pessoas procuravam Olinda e lhe diziam: mamã Olinda, mas agora as crianças estão ficando órfãs. Naquela época não havia retrovirais e a doença alastrava-se, levando à morte centenas de pessoas. As crianças sozinhas, nas suas tabas, nas suas casas de pau a pique. E Olinda percebe então que seu maior compromisso seria com as crianças. E decide então criar a instituição Reencontro. Se chama Reencontro porque chamou amigas, ex-freiras que também deixaram o hábito para fortalecerem no trabalho. Entre elas, a nossa saudosa Beatriz Coça, que neste ano desencarnou, mas deixou para todos nós a nossa querida Bia, exemplos de trabalho, de amor e dedicação. Naquela reunião feita com Wagner, as mãos se entrelaçaram e agora o nome Fraternidade Sem Fronteiras realmente estava estabelecido, não apenas no outro país, mas também sem barreiras religiosas. Agora estava no projeto, junto de outros irmãos, também os católicos, os protestantes e tantos outros queriam chegar para diminuir a miséria e a dor daquele povo que tanto sofre. E assim, no livro Ubuntu,
Nós vamos contando as histórias que muito marcam os corações nos exemplos que nos deixam. Nós podemos visualizar, numa das nossas caravanas, a caravana da educação, uma cena que nos comoveu. Na aldeia de Barragem, uma senhora que estava com o filho, com o olho perfurado, veio falar com Wagner, e ela trazia nas suas mãos algo que estava embolado. Ela o chamou no canto, conversaram por longo tempo, naturalmente com a ajuda de alguém que interpretava. E depois da conversa, Wagner retornou à caravana e pôde contar a experiência. Aquela mãe, com filho com o olho perfurado, havia procurado Wagner na caravana anterior para que ele pudesse ver o estado do filho dela. Wagner havia dado um dinheiro a ela para que ela pudesse ir à capital ou cidade mais próxima para consultar um oftalmologista para falar a respeito dos olhos daquele menino. E ela, passados quase 6 meses, retornava a Wagner para dar a ele a resposta. O médico disse que era irreversível, que o olho do menino já estava furado já há algum tempo, que já não havia mais como retornar. Então ela trazia embrulhada nas suas mãos as moedas e também as notas, os meticais, do dinheiro que Wagner havia dado a ela e o que havia sobrado, porque ela não necessitou gastar. Ela que estava à fome com seu filho, não gastou dinheiro para absolutamente mais nada do que não aquilo que ele havia proposto. Como o médico não prescreveu nenhum medicamento e ela não precisou gastar o dinheiro, guardou durante 6 meses para entregá-lo. A honestidade desse povo que está estampada no seu dia a dia. O livro Umbutu, Um Só Povo, Um Só Coração, é a reunião de diversos depoimentos, mais de 17 horas de gravação, feitas com Wagner. Uma entrevista longa que fizemos uma das nossas caravanas, dentro do avião, visitando as aldeias, entrevistando o Andrei na experiência da caravana da saúde, os monitores nas aldeias que visitamos. E hoje, com grande alegria, nesse primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, nós apresentamos esse livro, que não conta a história do projeto, contam exemplos de vida, para que nós possamos valorizar a nossa existência e entendermos o quanto nós temos e muitas vezes não agradecemos. Possamos meditar sobre isso. E para finalizar, e não perder nenhuma das palavras que são contidas no livro, nós gostaríamos de compartilhar um pequeno texto que diz assim: de volta ao Brasil, a caminho do trabalho, o caravaneiro passou ao lado de uma castanheira centenária plantada em cima do passeio. Passava ali todos os dias, mas nunca vira a árvore fabulosa. Eram galhos que se estendiam sobre as 2 casas colocadas nos lados opostos da rua. A vontade era de se deitar embaixo da árvore imensa no passeio, para ver se era possível voltar uma semana no tempo, de forma a se sentir de novo tão perto do Deus das pequeninas coisas eternas e dos corações simples. Evitava-se esparramar na sarjeta, pois havia muitos enfermeiros fortes na zona oeste da cidade, mas a castanheira generosa e eterna, com seus mais de 20 metros de copa, não negou auxílio. Como se estivesse magnetizado pelo gigante verde, onde os passarinhos cantavam como se fosse o seu último dia na terra, o caravaneiro esticou o braço lentamente. Pousou nela a palma da mão esquerda, precisava da via do coração. Ali não cabiam silogismos, retóricas, convencimento, aquilo que é a expressão do ego preocupado em dominar. O caravaneiro
trazia em si as emoções vivas e os sentimentos renovadores que experimentara nas aldeias. Trançou seus dedos de mulungo junto dos fungos do tronco antigo que eu vira crescer naquelas ruas. A casca estava úmida e fria, ainda do orvalho da manhã. Fechou os olhos. Um sol laranja nascia na beira da estrada, uma estrada longa entre as gaias secas de um baobá inesquecível. Descobrir ali mais um grande segredo da vida. A saudade transforma castanheiras em umbundeiros ao simples toque dos dedos, sejam brancos, amarelos ou negros. Procurou em volta o sol laranja que ofuscava a visão. Estava sozinho, de volta à savana africana, onde Tânia, a embaixadora mirim da ONG, onde Bolota, o elefantinho que aprendera a não mentir, onde os meninos de Angélica, onde Armando e Dorita, Hipólito, Temprança, Alegria, Linda, onde estava Elídio, Pato e tantos outros. Aonde são vocês, além do aqui dentro? O carvadeiro então escutou lá no fundo bem baixinho o tambor de Thelminha. Ele podia ver o seu sorriso idêntico ao do Wagner. Se fossem pai e filha, não se pareciam tanto. Ouviu o canto forte da Sônia e dos jovens de barragem, o cheiro da poeira brincando entre os passos das crianças empolgadas, e as mãos correram às cercas de Musumuia, na textura leve e impenetrável dos seus trançados e ramos. Ouvia a brincadeira dos pequenos e o ralhar materno e seguro da Dorita. Era um silêncio diferente. Em uma manhã comum, cheia de trabalho, vida e riqueza, que a mãe África ainda esconde sob o sorriso e a vontade de viver do povo valente e encantador de Musumuia. Como nossos chuveiros do Brasil são sem graça. Não há o carinho materno e silencioso da Angélica, que prepara a água para o nosso banho quente de caneco. E pensou: saudades, saudades sem fim do povo de Moçambique, que agora vive dentro de mim. E como por encanto, uma menina linda de 6 anos, vestida como uma camisetinha azul cicada com uma mão colorida entre as tranças africanas e alegres, como um anjo de ébano, aproximou-se, andou em círculo ao entorno do caravaneiro, envolveu-o com seu amor e sua candura, cantando em trote mateiro e sapeca, com chinelo empoeirado nas mãos, Ticesa, Ticesani. E depois de levar o caravaneiro às lágrimas, na medida em que o circundava, depositou sorrindo devagarzinho atrás do brasileiro, o calçado surrado e costurado de arame. O caravaneiro então entendeu, despertou de repente, estava de volta à vida, que era esta, como dizia o cronista mineiro Rômulo Paes, subir Bahia e descer floresta. Compreendeu aquele momento a mensagem do chinelo: é a sua vez de correr atrás agora. Levante e corra, sem pressa, sem ansiedade, na roda da vida, com todas as suas forças. É hora de voltar aos afazeres da vida, cumprir a sina do dia, para aprendermos a realizar as coisas com mais amor e descobrir que não é necessário mudar o caminho, mas a forma de caminhar. Não poderíamos finalizar sem a frase: estamos juntos. Onde estiverem meus muito distintos caravaneiros, trabalhadores, padrinhos, madrinhas, crianças, artistas, vovós, mães do Fraternidade Sem Fronteiras, estamos juntos. Canimabu.